Bem, pessoal, o tema é o seguinte: a Covid-19, né, ela chegou no final de 2019 e da província de Wuhan, na China, se alastrou por todo o mundo, se transformando numa pandemia. Hoje, no Brasil, dados recentes, nós já temos quase 400 mil mortos. Uma média de morte em torno de 2.830 pessoas por dia. Dentre as questões que ajudam a proteger os indivíduos da Covid-19, está o distanciamento social, o uso de máscaras, a lavagem de mãos e a vacina. A vacina, embora ela seja o principal dispositivo que a gente tem à mão para poder se prevenir, né, dessa doença, que a gente pouco conhece sobre ela, inclusive, a vacina é um recurso ainda muito escasso. E nesse sentido, as doses de vacina, quando elas vão chegando nos municípios, nos estados, elas se tornam um objeto de muita expectativa, de muito desejo, pelo menos para grande parte da população. A gente sabe que ainda temos empecilhos, né? Ainda temos algumas dificuldades por parte de algumas pessoas, mas a vacina, ela é sim desejada por grande parte da população e há um esforço enorme dos governos, né, de alguns governos, alguns governantes, de estar adquirindo esse insumo para disponibilizar à população. Nesse sentido, o que nós estamos observando? Né? Que a vacina, por ela ser algo tão valioso e tão raro, há uma demanda, eu vou falar de uma forma bastante leiga, uma demanda pela exposição do momento em que o indivíduo é vacinado, né? Então, associado à questão das redes sociais, que hoje é uma grande novidade, ou melhor, uma grande presença na nossa vida, né? Sempre nós estamos acompanhados do Instagram, do Facebook e do Twitter, enfim. Então, nós acabamos, no momento em que recebemos a dose de vacina, fazendo a selfie, fazendo a filmagem, expondo isso para os nossos amigos, para os nossos familiares, para a população de uma forma geral. Bem por conta dessa exposição, nós tivemos no mês de abril, salvo engano, foi um dos primeiros casos, uma filmagem que refletiu uma fraude, um mau uso, não se sabe, não quero aqui afirmar se foi intencional ou não, da vacina da Covid-19, né? Uma idosa do município anotei aqui, de Petrópolis, no Rio de Janeiro, deixa eu tentar colocar a James aqui. No mês de abril, salvo engano, foi um dos primeiros casos, uma filmagem que refletiu uma fraude. Então, essa idosa, ela recebeu ar ao invés de vacina. Né? E, a partir daí, a necessidade de se filmar, né, a vontade dos indivíduos de fazerem essa filmagem, acabaram por expondo algumas fragilidades, tanto dos vacinadores, né, quanto dos pacientes, de algumas situações bastante delicadas, e é sobre isso que nós vamos falar hoje. Então, nossa live ela tem como tema registro de imagens de vacinação da Covid-19, e nós vamos discutir sobre os direitos e deveres dos profissionais de saúde e dos usuários quanto a essas questões de filmagem. Para abrir esse debate, eu queria passar a palavra para a Cida, né, que é a nossa enfermeira sanitarista, que eu acredito que dentre nós ela tem uma expertise importante na questão de imunização, para que ela fale um pouco sobre a Covid, ou sobre a vacina da Covid, sobre as questões técnicas, as questões de aplicação, para que a gente possa começar a desenvolver esse debate que vai girar em torno, volto a dizer, da filmagem e divulgação do procedimento vacinação, à luz do direito, à luz da ética, que está James e Joselma para tratar sobre isso, para que a gente possa, de uma certa forma, proteger os vacinadores através da orientação da melhor forma de fazer essa vacinação, assim como proteger os usuários, tá bom? Então, com a palavra, Cida, já agradeço a sua participação. Então, boa noite a todos e a todas. Agradeço a Emanuele pelo convite, né? Agradecer também a participação do colega de São Paulo, né? E a Joselma aqui por estar compartilhando esse momento importante para nós aqui no estado da Bahia, né?
Então, como a Emanuele trouxe, a gente traz a questão da vacinação, o lugar que esta vacinação ocupa, né, no ranking, né, mundial, em relação ao papel que tem a vacina hoje para a saúde pública, né? Então, é indiscutível o papel que a vacinação tem, sobretudo para várias doenças que a gente pode falar, desde a varíola até a Covid hoje, a tão esperada vacinação contra a Covid, né? E o seu papel e a contribuição para a redução da mortalidade, né? O aumento da expectativa de vida da população e, sobretudo, o controle de epidemias e, nesse momento, o controle dessa pandemia, tá? Então, a gente tem vivenciado, você falou muito bem, a questão, Emanuele, do primeiro momento da vacinação, onde a expectativa era tão grande dessa população que a filmagem era mais uma forma de guardar, né, essa primeira imagem de vacinação contra uma pandemia, né, contra essa doença que ceifa milhares de vidas. Então, eu acho que no primeiro momento era essa expectativa de guardar esse momento, né, mas que durante o processo a gente passou a se utilizar de outra forma, né, a imagem da vacinação, sobretudo como forma de fiscalizar o trabalhador em saúde, sobretudo os profissionais da linha de frente da vacinação, que são os enfermeiros e técnicos e auxiliares de enfermagem. Eu acho que, nesse primeiro momento, era essa a intenção, né? Mas a gente também não pode generalizar, né? A gente tem mais de 30 milhões de doses já aplicadas da vacina contra a Covid, mais de 24 milhões de doses, primeiras doses, mais de 9 milhões de doses, segundas. Então, a gente não pode generalizar, né, a forma de como pessoas têm utilizado. Talvez, como você falou, em um primeiro momento a gente não pode julgar por vários fatores que contribuem para o desvio, né, do procedimento. E aí a gente tem James que pode nos ajudar nesse debate, né? Mas a gente também tem muitos benefícios trazidos por esses trabalhadores que estão na ponta. Então, no primeiro momento que a gente traz que cuidado esse trabalhador deve ter lá na ponta quando ele inicia um processo de vacinação. Então, na verdade, esse cuidado começa ainda na rede de frio, quando ele organiza a sua caixa de trabalho, né? Sua caixa térmica para o processo de trabalho no início do dia. Então, que vacina é essa que eu estou colocando na minha caixa térmica? Então, nós estamos trabalhando com 2 produtos atualmente, que é a vacina da Fiocruz, AstraZeneca, e a vacina Coronavac do Instituto Butantan. Posteriormente, teremos outros produtos disponíveis, quem sabe a Pfizer, enfim. Então, temos uma gama de vacina que isso não é novidade na nossa rotina, né? Nós trabalhamos com mais de 20 produtos na nossa sala de vacina atualmente. Então, não é uma novidade para os nossos vacinadores, tá? Então, assim, a vacinação não é nova, né? Esta vacina é nova no sentido de que a Covid introduzida no mundo, mundialmente, é algo novo. Mas o processo de vacinação, ele é muito antigo, né? Então, a gente tem a história do PNI desde 1973 que a gente trabalha com vacina no Brasil. Temos o melhor programa de vacinação do mundo, tá? Então, a gente não pode desconsiderar todo um processo de trabalho e de construção e de benefícios que a gente já tem construído ao longo do tempo por conta de situações isoladas e pontuais. Merece acompanhamento, merece esclarecimento, sim, mas a gente não pode generalizar o processo. Então, como eu estava falando, a questão começa ainda lá na nossa rede, sabendo que vacina é essa que eu estou trabalhando, né? Quem está na ponta que recebe, quem está no drive-thru, quem está na sala de vacina, que produto eu recebi na minha caixa, né? Porque isso vai impactar, sobretudo, em outros processos, né? A exemplo de segunda dose, se eu tenho um laboratório que eu iniciei a vacinação com o laboratório Butantan,
eu preciso terminar a minha segunda dose com Butantan. Se eu comecei com AstraZeneca, eu preciso terminar fazer a minha segunda dose com AstraZeneca. E o intervalo entre essas vacinas, né? O Instituto Butantan, a recomendação que é a Coronavac, 28 dias, 4 semanas, né? A AstraZeneca, 12 semanas. Então, isso tudo, quem está na ponta, todas essas informações, precisa estar afinada com o trabalhador que está na ponta. Quem é meu usuário, né? Quem é meu usuário que está ali para ser vacinado? É um idoso, né? É um idoso que é mais frágil? É um idoso, tem um porte mais forte? Que tipo de agulha eu vou utilizar para esse usuário, né? Então, a gente precisa também identificar quem é o nosso usuário. Então, para que não vire uma coisa mecânica o processo de vacinação, recebo o cartão, vou e administro. Então, eu preciso saber, no momento da vacinação, este usuário está em condições para receber a vacina? Tem algum sinal de síndrome gripal? Tem febre? Então, que tipo de investigação a gente precisa fazer? Para que, de novo, não volte a fazermos de forma mecânica, tá? Então, quem é esse usuário que está ali na minha frente? E o processo individualizado. A gente sabe que hoje, no processo, acaba sendo acompanhado por várias outras pessoas, sobretudo o idoso, enfim. Então, a gente precisa orientar esses responsáveis para o cuidado no processo que a gente está fazendo de vacinação. É mostrar a vacina que estamos administrando, qual é o prazo de retorno, mostrar que a seringa tem o líquido, tá? Administrar, orientar sobre possíveis eventos adversos. Muita gente pode ter um evento adverso e não retornar porque teve um evento adverso que é esperado para vacinas, tá? Então, orientar sobre esses cuidados. Se tiver dor local, como é que faz? Aplica uma compressa com fria, enfim. Então, esse cuidado que precisa ter com o idoso, né? Então, a gente, por outro lado, o familiar, ele se preocupa muito com a filmagem, com a foto, enfim, e não fica atento às orientações que o vacinador está dando. Então, é preciso chamar esse responsável para mostrar o que está sendo feito. Então, recentemente, a gente recebeu, estava em um município acompanhando a vacinação e voltou o neto da senhora porque achou que não tinha feito a vacina direito, tinha filmado, mas ele não estava presente, tá? Então, assim, é importante que o responsável, o acompanhante que está no momento, ele seja orientado também e para ele ficar claro que tipo de vacina é essa e que foi administrada e que foi feito todo um procedimento de forma correta. Então, eu acho que a gente tem que chamar essa responsabilidade também para quem está acompanhando. A gente já teve situação de depois o filho ligar, olha, minha mãe não recebeu a vacina Coronavac, não. Ela disse que recebeu a vacina tal, mas a pessoa não estava presente, tá? O acompanhante que estava não teve a preocupação de acompanhar o processo de vacinação de uma idosa de 92 anos. Então, assim, Cida, você chama muita atenção a questão de que tem esse papel do acompanhante de prestar atenção às orientações que são dadas tecnicamente, né? Então, talvez deixar um pouquinho de lado a filmagem, a gente sabe que ela é importante, a gente vai falar um pouco sobre isso, eu já vou passar a palavra para outra pessoa conversar um pouquinho enquanto você toma um pouquinho de água. E esse acompanhante, ele precisa estar atento para as orientações técnicas, né? Como o Cida falou, nós temos vacinadores que já têm muitas décadas no programa de vacinação. Nós estamos preparados enquanto enfermeiros, lógico que tiveram falhas, e tem falhas em diversos processos que precisamos corrigir, né? Na medida que elas vão acontecendo, a gente precisa corrigir, fazer um processo que previna esses erros, e responsabilizar quem de fato errou, mas que existe toda uma técnica que precisa ser cumprida, tá? E nesse sentido, eu já tenho um questionamento para a Joselma, né? Cida fala aí que o usuário, ele precisa, e o acompanhante, ele precisa receber orientações de efeitos adversos, o que é que vai fazer se doer, se aparecer uma febre, que é normal, o que é esperado, o que não é esperado, a quem procurar. Mas e quanto à filmagem, doutora Joselma? O usuário, ele tem o direito a fazer essa filmagem? Quando ele pode filmar, ele pode divulgar essa filmagem, né? Quais são esses direitos que o profissional de saúde tem
e quanto à divulgação da sua imagem. Eu queria que você abordasse um pouquinho esses. Ok. Boa noite a todos e todas. Cumprimentando aqui Manoel, agradecendo o convite. Meus colegas Cida e James conterrâneo de faculdade também. Então, veja só, Cida colocou muito bem aí a questão de que, com certeza, são casos isolados, né? O montante de vacinação que nós temos no país aplicados e os casos que a gente vê que estão sendo relatados realmente são exceções. Eu acho que é bom a gente frisar isso, porque em época de rede social, em época de divulgação, às vezes as exceções tendem a ser consideradas como regras, e aí começa já um ataque, né, injusto àquela determinada categoria. Então, tem que ter cuidado primeiro com isso. Ela colocou muito bem a questão do direito à informação, né? Nós temos legalmente aqui dispositivo de sobra. A Constituição Federal, no artigo 5º, inciso 33, ele garante o acesso à informação do cidadão. Nós temos uma lei federal de amplitude nacional, que também regula, que é a 12.527 de 2011. A nível estadual, em cumprimento ao artigo 45 da lei federal, né? Ela regulamentou o acesso à informação no estado da Bahia, que é a Lei 12.518 de 2012. Temos decretos e temos os regulamentos próprios que James deve falar aí sobre o direito do paciente em conhecer o tratamento, saber. Inclusive, nesse momento, é super importante, porque eu acho que na hora que o profissional da saúde ele vai informar o paciente, ao mesmo tempo ele está conferindo aquelas informações, né? Então, se ele informa, esse é o frasco, como todo mundo aprende, né? Na faculdade. O frasco, o procedimento, não deixa de ser uma checagem ali naquele momento. Ressalto muito bem também a questão da responsabilidade do acompanhante, né? E do próprio paciente, para que depois não surjam dúvidas, causando transtornos à equipe mesmo de saúde, constrangimentos, né, de forma desnecessária. Então, é muito importante, além da filmagem que queiram fazer, de registrar o momento, mas, acima de tudo, prestar atenção no que o profissional está falando e no procedimento em si, para evitar esses desconfortos aí depois. Inclusive, a equipe que já está tão atribulada ter que lidar com mais essas situações, né? Quanto ao direito de filmar, o direito de imagem é muito preservado também, também um direito fundamental, assim como o direito à informação. Então, ele está previsto no artigo 5º também da Constituição Federal, que, além de prever no inciso 5º uma indenização por violação desses direitos, prevê também que eles são invioláveis no inciso 10 do artigo 5º. Então, é uma ampla... Além disso, o Código Civil dedicou um capítulo inteiro para a gente ter noção da importância desses chamados direitos da personalidade, que são aqueles direitos que efetivam o princípio da dignidade da pessoa humana, que são utilizados pelos indivíduos para proteger sua imagem, sua honra, sua vida, sua liberdade. Então, é ampla a proteção a esse direito de imagem. Então, a primeira regra, ao você registrar uma imagem, você pode... O registro da imagem, por si só, ela não constitui nenhum ilícito. O registro, só que a gente tem que dividir o registro e a divulgação. Então, em regra, a divulgação da imagem, ela precisa de autorização, de preferência expressa daquela pessoa que está sendo filmada, com controvérsias quando a própria pessoa está filmando e participando da filmagem. Mas no caso da vacina, geralmente é um terceiro que está filmando, né? Então, em regra, o ideal, em condições normais, seria pedir autorização. A gente sabe que é uma coisa quase impossível pedir uma autorização expressa de um profissional naquele momento. Ocorre que esse direito de direito à imagem, essa proteção à imagem, como qualquer outro direito fundamental, ela tem proteção, mas ela não é absoluta. Algumas situações mitigam esses direitos. O que é mitigar? É reduzir, é relativizar. Em algumas situações, não é que ele vai sumir, né? Não é que ele vai ser extinto, mas ele vai sofrer alguma
limitação. A gente tratando do arcabouço que a gente tem e dos julgados que nós temos de tribunais superiores, que é o que acaba orientando a conduta das questões jurídicas, né, pelos advogados, pelos tribunais e afins, a gente percebe que nessa questão da vacinação existe essa exceção, essa mitigação. Primeiro, porque se trata de ela mitigar o direito da imagem por várias questões, inclusive aquelas que envolvam interesse público. Então, que envolva divulgação relacionada à saúde coletiva, à segurança, à ordem pública, e temos vários exemplos. Divulgação de imagem de pessoa foragida da justiça, né? O próprio caso que eu acho que não tem julgado ainda, mas eu acho que se chegar, vai incluir essa questão da vacinação, porque é uma coisa que é ali para fins científicos, para divulgação, tem um interesse ali da saúde coletiva envolvida, né? Então, eu acho que, nesse caso da vacinação para o Covid, esse direito é sim mitigado e há essa autorização para a filmagem. Poderia essa autorização ser... poderia ser proibido isso? Alguns autores falam que sim, e na verdade pode, porque se advir uma lei estadual, municipal, federal proibindo, de início ela será proibida, porque mesmo a gente achando que ela viola a Constituição, uma opinião minha agora, que violaria, por causa das questões do direito à informação e dessa mitigação pelo bem da saúde coletiva, as leis elas gozam de uma presunção de legalidade. Então, até que essa lei fosse questionada no Supremo Tribunal Federal, então, do ponto de vista prático, ali naquele momento, se tiver uma lei naquela localidade, o profissional de saúde pode recusar a filmagem baseado nessa lei até que ela seja declarada inconstitucional, se for o caso, né? Mas, caso não exista essa norma aí, na verdade, poderia sim filmar e divulgar. Ô, doutora Joselma, assim, o que a gente poderia orientar em virtude desse limbo? Eu entendi que está meio num limbo, né? Uma coisa ainda que a gente não sabe se é legal, se pode ser questionado, é meio um limbo, né? Uma coisa meio O choque entre direitos fundamentais, aí, na verdade, é um choque entre direitos fundamentais, né? É o direito à informação, à divulgação e o direito à imagem da pessoa, à imagem privada. Então, sempre existirá, essas questões serão sempre analisadas à luz do caso concreto, sendo mediada por princípios como proporcionalidade, razoabilidade, aquela divulgação. Ela, apesar de mostrar um erro, mas ela causou vexame na pessoa, ela teve mais alguma ofensa, ela atingiu a honra, entendeu? Aquele profissional. Só um minuto. Uma audiente nossa aqui, a Michele, ela fala o seguinte, questiona o seguinte, se você preservar a imagem do profissional, filmar apenas o procedimento, isso já diminui um pouco isso aí é o ideal de processo? E é plenamente possível e não gerará, com certeza, nenhum questionamento jurídico. Então, assim, desde que se você conseguir preservar a imagem isso é o ideal, na verdade, é preservar a imagem daquele profissional, porque se você quer filmar o procedimento, não tem necessidade de você filmar o rosto, a imagem, né? Porque o que se protege é a imagem daquela pessoa, que tem o direito de não querer divulgação e etc. Ok, a gente agradece esse primeiro momento com você, e eu já vou passando a palavra para James, né? James, que é presidente do Conselho Regional de Enfermagem do Estado de São Paulo, agradecer, sei que James, dentre nós aqui, eu acho que é o que tem mais atribuições, nesse momento deve estar vivendo uma loucura, né? A gente viu aí um recente caso de Altamira, salvo engano, é da sua jurisdição, né? Então, assim, James, agradecer por você estar aqui com a gente, né? Você é nosso colega e nós respeitamos muito sua posição e parabenizamos por tudo que você tem feito pela enfermagem de São Paulo. E aí, nesse cenário, né, de uma técnica que tem que ser feita adequada, de um direito que o usuário tem de fazer a filmagem, né, preservando a imagem do profissional que está vacinando, e as questões todas que vieram à tona pela imprensa,
eticamente, o que nós podemos fazer enquanto gestores, né, enquanto coordenadores, enquanto legisladores, o que o Corém vê, né? Eu sei que aqui você não está, não sei se você se sente confortável de estar institucionalmente falando, mas assim, você como enfermeiro, o que você vê nas questões éticas que envolvem isso e no que os vacinadores podem se respaldar dentro das resoluções dos conselhos de enfermagem? Com a palavra. Obrigado, Manu. Boa noite às minhas amigas aí, Joselma, né? Outra colega que está aí, falou brilhantemente a respeito da nossa rede de frios, aos nossos ouvintes. E eu, antes de chegar na parte ética, eu queria fazer algumas considerações importantes, né? A Deise colocou justamente a questão da rede de frios e da importância do profissional de enfermagem nesse momento. A gente fala muito hoje de vacinador, mas a gente tem que lembrar que quando se fala de vacinação, se fala de enfermagem, se fala de profissionais que estão por trás das salas de vacina, providenciando todo um escopo, né, para que seja dado a vacina ao usuário. E, infelizmente, neste cenário pandêmico, nós tivemos ações políticas que foram totalmente mal administradas, que levaram a comprometimento desse funcionamento e hoje se reflete nas ações até que a Joselma já veio aí tocar do ponto de vista civil e do ponto de vista ético. Quando a gente chega na questão do direito à imagem, da questão da filmagem, o Conselho Regional de Enfermagem, o Conselho Federal de Enfermagem, orienta que todas as pessoas têm direito a fazer a filmagem. O que nós temos resguardado, como já bem colocou a Joselma, é a nossa imagem enquanto profissional de enfermagem. O nosso direito está garantido na Constituição, está garantido na Resolução 564 de 2017, nosso Código de Ética, né, no artigo 21, onde ele diz que o profissional ele tem o direito a se negar a ser filmado. Eu posso filmar o braço, posso filmar a mão, posso filmar todo o procedimento, mas eu não devo filmar a imagem do profissional, o rosto do profissional. Então, o que é que hoje o sistema orienta? Que qualquer pessoa que vá ser vacinado, principalmente os idosos, ele seja acompanhado de uma outra pessoa e que ela possa fazer a filmagem. Ela deve fazer a filmagem do momento da preparação da vacina, de mostrar a seringa contendo a vacina, depois da aplicação mostrar a seringa vazia. Agora, quando você fala em gerar provas deste momento, é muito importante que as pessoas entendam que elas também devem estar muito bem posicionadas para que possa ser avaliado o deslocamento do êmbolo, a aplicação da vacina, porque às vezes o vídeo é de baixa qualidade, ele não permite uma boa observação do procedimento e aí as pessoas querem questionar que a vacina não foi dada. Né? Para vocês terem ideia, em São Paulo nós somos hoje 540 mil profissionais de enfermagem, temos 21 casos relatados ao Conselho Regional de Enfermagem, ou seja, é um número totalmente irrisório. Isso não representa de maneira nenhuma a categoria de enfermagem do estado de São Paulo. Se a gente olhar para o Brasil, que são 2.300.000 profissionais de enfermagem atuando, o número de casos também não representa. E na maioria das vezes, quando nós vamos avaliar a situação, você vai observar que é o processo de trabalho que está errado e que vai levar o profissional a cometer deslizes de imperícia, imprudência e negligência. Se a gente pegar hoje a sociedade, a Joselma colocou, algumas coisas mitigam o direito do ser humano. Um bem à saúde pública, como a vacinação hoje, numa situação de pandemia, faz isso acontecer. As pessoas querem muito mais rápido, né? Querem ser vacinadas. Aí a gente tem drive-thru, que forma-se filas de quilômetros e as pessoas querem ser vacinadas muito rápido. Aí o profissional vacina 1, 2 pessoas ao mesmo tempo dentro daquele veículo, sem poder abrir a porta, só pela janela. Muitas vezes são carros mais altos, carros mais baixos. Isso cansa o profissional, gera uma ergonomia errada que gera uma maior desatenção desse profissional no momento da vacinação. Exatamente. Então, quando a gente pega uma sala de vacina muito cheia, onde as pessoas estão aglomerando e já chegam enfurecidas, atacando a enfermagem, isso gera também problemas psicológicos para esse profissional, porque ele fica tenso, fica nervoso, isso pode causar erros, né? Então, são processos de trabalho mal conduzidos que levam, na maioria das vezes, o profissional de enfermagem a cometer o erro. E quando o erro é posto, ou seja, quando algo é acometido do ponto de vista que não é dentro da lógica da nossa prática assistencial, né, os conselhos recebem essa denúncia. Então,
Eu gostei do fundo musical, hein? Acontece. Isso são coisas do Mas home continue, office. gente. E aí, quando a gente tem justamente os conselhos recebendo essas denúncias elas chegam através das nossas mídias, né, sociais, através da mídia falada, da mídia impressa, chegam pelo próprio relato do usuário aos conselhos. E quando essa denúncia chega, todo o conselho ele tem o máximo cuidado de analisar o polo da denúncia, ou seja, a causa dessa denúncia, analisar as provas, se foi vídeo, se foi filmagem. Vou dar exemplos. Aqui em São Paulo nós tivemos casos onde as pessoas suspeitaram da vacinação, a instituição de saúde propiciou a essa pessoa a realização do exame médico para comprovar se houve ou não vacinação, as pessoas não quiseram, então tem que se ter todo um cuidado relativo a isso. Agora, a grande questão é, fiz a filmagem, o que eu tenho que fazer com essa filmagem? Lembrando muito bem o que Joselma colocou, a filmagem não expõe o profissional, posso utilizar como eu quero. Expõe o profissional, eu tenho que ter o direito dele expresso ao uso da imagem se estiver mostrando o rosto do profissional. Diversas filmagens que foram apresentadas, não só no estado de São Paulo, mas em outros profissionais, mostraram o rosto dos profissionais. Nós tivemos um impacto muito grande sobre a vida dessas pessoas. Pessoas que estão sendo ameaçadas de morte, pessoas que foram hostilizadas. Nós tivemos relatos de casos onde o esposo teve que ir até uma unidade de saúde com uma arma em punho para defender a sua esposa, né? Então, isso tudo é muito constrangedor, isso tudo é muito ruim. E aí, quando a gente fala num momento de pandemia, onde a população dos profissionais de enfermagem vivenciam há mais de um ano a exposição às suas vidas diariamente, seja no ambiente de hospital, no ambiente da atenção básica, né? Nas UPAs, no SAMU, e você não vê uma contrapartida da sociedade, das pessoas, em nos ajudar a mitigar esses problemas, aí você encontra baile funk, pancadão, bar fechado com 100 pessoas dentro, sem máscara, todo mundo bebendo, fumando. Qual é o impacto que isso tem sobre o profissional? Ele é muito grande. O Corém São Paulo fez uma sondagem no começo da pandemia e 80% dos profissionais de enfermagem do estado de São Paulo que participaram da sondagem tinham medo não é de se contaminar não, porque a gente sabe que isso é uma coisa que pode acontecer na nossa prática, mas de levar o vírus para dentro da sua casa. Eu tenho absoluta certeza que todos vocês que estavam aí, que trabalharam em algum momento, tinha a mesma coisa que eu no momento do começo da pandemia. Eu chegava na minha casa, a primeira coisa que eu fazia era passar direto para a área de serviço, arrancar a roupa, colocar dentro de um saco para lavar separado, para você não ter o risco de passar isso, né? Porque ninguém sabia como é que as coisas se comportavam para os outros. Então a gente tem tinha todo esse cuidado. Isso se reflete muito sobre o impacto do profissional de enfermagem, né? Fazendo com que realmente essa situação se transforme. Então, o que é que o Conselho hoje diz aos profissionais de enfermagem? Primeira coisa, um usuário chegou, vai ser vacinado, não tenha pressa. Exatamente. Nós devemos fazer as coisas com parcimônia. Eu estou sobrecarregado, a fila é grande, volta amanhã. Se todo mundo espera 40, 50, 60 minutos para fazer qualquer coisa no shopping, numa loja, para ser vacinado, ele também tem que esperar. O profissional não deve fazer as coisas correndo. E aí, nossa amiga que falou a respeito da sala de vacinação sabe muito bem o que eu vou falar agora. Em campanhas vacinais, os profissionais habitualmente preparam as vacinas e deixam dentro da caixa de frios, né, para fazer a vacinação em sequência. Não façam isso. Né? Não façam isso nem antes, não façam isso agora. Agora nós estamos numa situação de muito mais excepcionalidade, que é essa questão da filmagem, da pandemia. Isso é um risco ao profissional. Você pode ser questionado se realmente tem vacina, se você não está dando soro, se você não está desviando a dose, e depois se torna muito mais difícil. Quando a denúncia ela é feita, nossa advogada Thaís sabe que quando uma denúncia é feita, uma denúncia ela é irretratável. Você tem que ir até o final do processo, né, e chegar nele e dizer, olha, você foi culpabilizado ou você foi absolvido. E até que isso aconteça, eu digo para vocês, eu estou no 4º ano estando dentro do Conselho Regional de Enfermagem, no 1º ano da gestão como presidente. Às quintas-feiras nós temos diversos julgamentos
éticos que acontecem e o impacto sobre a vida de um profissional que passou por um processo ético, ele é tamanho, né? Então, não vale a pena você fazer esse tipo de coisa. Então, o usuário chegou, vá com calma, mostre a ele a vacina, data de validade, o nome da vacina, lote, oriente quando é que ele vai retornar, mostre a seringa com o conteúdo, faça a imunização com calma, utilizando a técnica correta, né? Nós sabemos que os vacinadores, eles, pela habilidade, eles são muito rápidos no momento de fazer essa vacina, mas hoje eu recomendo que façam com a maior tranquilidade possível. Porque quem está filmando, muitas vezes, ele não está no local bem posicionado. Por exemplo, aquela técnica que se usa de fazer com a região hipotenada da mão de forma muito rápida. Às vezes, quem está filmando está atrás da mão e quando você olha, a vacina não foi feita, né? Porque você não viu a seringa. Então, vem o questionamento. Acabou de dizer aí, eu estava em casa e estou questionando se minha mãe, se meu pai tomou a vacina. Não dá para a gente saber, às vezes, para a filmagem. E aí, vamos usar um termo jurídico, né, Joselma? Em dúbio, pro réu. Na dúvida, vai sempre a favor do profissional. Mas até chegar lá, é muito trabalho. É muito esforço, né? É muito sacrifício para o profissional. Às vezes a própria condenação... desculpa, mano. Pode falar, Jô, pode falar. Às vezes a própria condenação, ele já passou por tanto transtorno, que o transtorno transprocessual consegue ser pior do que uma possível condenação. A gente é condenado, né? Ô, João, a gente é condenado socialmente, é cancelado, né? Que são os termos que a gente usa hoje em redes sociais, e muitas vidas certamente são estragadas por conta de filmagens sem contextos, muitas vezes, lógico, reconhecemos que tiveram falhas. E graças à filmagem pegamos essas falhas e estamos todos atentos, conselhos tomaram providências, né? Profissionais da vigilância epidemiológica tomaram providências, reforçaram orientações. Hoje estamos identificando mais as questões de cansaço, de síndrome de Burnout, afastando profissionais que não estão em condições. Então, foram importantes. Mas quantas outras filmagens fora de contexto, pela metade, né? Procedimento pela metade, colocaram nossos colegas e também os usuários, as pessoas que receberam vacina, em situações difíceis. Porque a pessoa também que fica ali na dúvida se recebeu ou não recebeu, ela fica também numa situação delicada, né? E até que se faça as provas sorológicas para ver se converteu ou não. Muita gente recebeu vacina e não vai converter. Então, a gente vai sempre ficar sem saber. Gente, eu vou passar a palavra para a Cida, porque eu sei que Joselma e James fizeram um certo diálogo. Lembrando que nós temos uma live de 60 minutos, né? É uma live que busca levantar essa bola. A gente não está aqui para dar aula, nem para finalizar nenhuma opinião, mas sim chamar atenção para alguns pontos. Pedimos para os colegas enfermeiros que assistiram, usuários do SUS que assistiram, refletir sobre esses pontos, procurar estudar, conhecer a legislação, procurar fontes seguras. Agora há pouco, eu já passo, Cida, para você, agora há pouco a gente teve um comentário de que tinha uma variante nova que matava em 24 horas, o Renan falou. Então, assim, Renan, procurar saber de fontes seguras o que é que está acontecendo. Temos variantes? Temos, mas sabemos pouco sobre elas ainda, né? Sabemos pouco se as vacinas que estamos utilizando vai cobrir ou não. Então, assim, procurar a fonte segura para também não está espalhando o que a gente chama hoje, né, de notícia falsa ou fake news na internet. Então, a gente está exposto também a isso. A gente está exposto a ter informações inadequadas e acabar construindo um conhecimento, uma sensação de conhecimento que é falsa, tá? Vou passar a palavra para a Cida, peço para ela para fechar, né, já que ela abriu, dizer o que é que ela acha enquanto profissional e por muito tempo, não sei se ainda é, chefe de vigilância epidemiológica de núcleo regional. Então, dizer o que é que você pensa sobre essas questões, Cida, e finalizar para que depois a gente agradeça. Retomando, né, eu acho que alguns pontos que Joselma trouxe, e aí da questão jurídica, sabendo que a gente já trabalha há muito tempo com vacinas, a questão do erro de imunização, ele é uma realidade. Não é só do Brasil, os Estados Unidos registram anualmente vários casos de erro de imunização, né? O que tem nos chocado na prática é a questão da falsa administração de vacinas, que são pontuais, que são isoladas, como a Joselma colocou, e que nos traz a questão importante, que é a intencionalidade. Eu acho que o que muda no campo jurídico aí é a questão da intencionalidade, né? A má-fé. A má-fé. Então, tem pessoas, sim, que usam de má-fé,
né? A exemplo da vacina clandestina que foi trocada, gente, não tem nem o que discutir, tá? Mas no nosso dia a dia, a gente precisa trazer pontos importantes para os nossos trabalhadores de sala de vacina, para os enfermeiros que estão lá na rede de frio, tá? Que é a questão do estresse, do cansaço, porque a gente está começando a trabalhar com vacina agora, a partir de janeiro, mas essas pessoas estão expostas a uma sobrecarga de trabalho que tem um ano, que não para, porque a gente, antes de trabalhar a vacinação, a gente trabalhava com a doença Covid, com as incertezas todas por trás da doença e de organização e de não saber muita coisa. Então, assim, nós estamos exaustos, cansados de um processo que não é e que não começou em janeiro, dia 19 de janeiro, com a vacinação. Esse é um ponto importante, né? Então, a outra questão é os nossos trabalhadores, tá? Mesmo os mais recentes, algumas pessoas foram recém-contratadas, eles precisam ser capacitadas pela gestão para que não cometam equívocos, né? Para que não cometam as imperícias, né? Por conta de falta de treinamento adequado para esses trabalhadores. Então, trabalhar com vacinação exige muito critério, né? Então, você saber desde o calendário vacinal até a idade da criança ou do adulto, enfim, para você saber indicar. Eu não posso indicar uma vacina HPV para um idoso de 60 anos, porque cientificamente não tem nenhuma comprovação, nem estudos em homens, por exemplo, a partir de 26 anos. Então, o vacinador tem que conhecer esses detalhes, ter conhecimento científico. Então, não adianta eu pegar uma pessoa que saiu agora, que não tem prática, que não tem vivência, né? Que vacina muda todo dia, né? Hoje eu retornei, eu trabalhei 3 anos fora e retornei agora com a imunização. Eu estou me rebolando para voltar a estudar, ver onde eu parei, o que é que mudou, para a gente dar continuidade, tá? Então, assim, a gente meio que pega as pessoas, contrata e joga no serviço, sem dar nenhuma oportunidade de qualificação e aprimoramento. Todo dia a gente muda. Então, hoje a gente recebeu vacina do laboratório AstraZeneca, que tinha uma embalagem que era verde, e na outra remessa foi uma embalagem de 5 doses, que o frasco, o rótulo era branco, tá? E as pessoas, que vacina é essa que eu estou recebendo? A insegurança de não saber, de não ter, né, esse momento para chamar a equipe, para discutir. Não é um momento que você vai perder, é um momento que a equipe toda ganha e o usuário também. Então, exatamente, é importante, isso a gente tem chamado a atenção. Vamos, se a gente tem hoje apenas o momento de fazer a distância, como a gente está fazendo, chama todo mundo, reúne 6 horas, 5 horas, 7 horas da manhã. Tem dias que a gente tem reunião 8 horas da noite. Porque muito vai mudar a forma de trabalhar, vai incluir tal grupo. Enfim, é preciso que as pessoas que estejam na ponta, elas tenham informação, tá? E mesmo quem esteja na ponta, elas precisam checar o que foi dito, né? É porque essa caixa saiu, talvez essa questão aí de São Paulo, por exemplo, trocou a vacina Covid com a vacina influenza. Eu recebi uma caixa pronta. Eu não abri, eu não li, eu não chequei o que foi me mandado. Então, isso é preciso checar. Cheque uma vez, cheque 2 vezes. Gente, fora isso, a gente tem ainda, na rotina, por exemplo, vacinas com rótulos bem semelhantes. Se você pegar a vacina DTPA, celular e a hepatite A, visualmente é a mesma. Eu tenho que ler e identificar, tá? Então, é importante isso aí. E só fazendo um detalhe para concluir aqui, que James trouxe, da questão das seringas. Esse procedimento é equivocado. Não recomendado encher seringas. Não é porque é Covid agora, mas sempre foi. Primeiro, pelo fato de que, quando eu preencho as seringas e deixo ela dentro da caixa térmica, eu estou levando a possibilidade de contaminação. Contaminação é erro de imunização, leva a evento adverso grave, como abscessos infecciosos, septicemia, inclusive com choques sépticos
para pessoas que são vacinadas por conta de uma negligência. Isso é ser negligente, porque eu sei fazer certo e estou fazendo de forma equivocada, errada, de forma consciente. Então, não façam isso, pelo amor de Deus, tá? Então, Cida aí finaliza chamando a atenção que todo procedimento ele deve ser feito à frente do paciente, inclusive a aspiração, né, do imuno, um a cada vez, de forma devagar, como o James lembrou, sem pressa, né? Nós precisamos zelar pela perícia, por fazer a coisa certa, pela checagem de que é a vacina certa, que é a dose certa, que é para a pessoa certa, que a gente vai dar as orientações corretas a depender de cada vacina, né? E Joselma nos lembrou dos direitos da imagem, de que a gente pode sim filmar, mas preservar o rosto, né, da pessoa, do vacinador, para que isso não vá causar repercussões no âmbito jurídico. E James aí também nos chamou a atenção de que o Conselho está atento, que o Conselho está ao lado dos profissionais. Nós reconhecemos aquilo que foi feito de forma errada, mas tomamos providências para que esses erros não voltem a acontecer. Ressaltando que somos sensíveis, né? Tanto as pessoas que foram lesadas e que perderam, né, alguma questão da sua vida, que deixaram de viver alguma questão da sua vida por conta de constrangimento ou por conta de algum erro de vacinação, mas que nós todos estamos contribuindo, essa live tem essa intenção, para que a gente entenda melhor os processos de vacinação da Covid-19, que utilize a filmagem e a divulgação dessa filmagem para o bem, né, para incentivar outras pessoas a tomarem a vacina assim que forem convocados, né, atendendo aos campos prioritários, como tem sido feito. E eu aqui, já com 1 hora, vou perguntar só se alguém tem alguma coisa a mais e diferente para acrescentar. E já agradecer a todos, né? Dizer que essa filmagem ela vai ficar disponível. Quero pedir aqui a autorização dos participantes. A gente vai fazer uma pequena edição e vai encaminhar para vocês, para que vocês possam distribuí-la para as redes sociais de vocês, para quem vocês tiverem interesse. Joselma está querendo finalizar. Só a título de curiosidade, eu fui... para você ver como o tema é controvertido. Eu fui ver o que é que tem de legislação tramitando sobre isso. Sobre a questão de filmagens. Tem 2 projetos de leis tramitando. O PL 3311 de 2020, que busca proibir, né? Ele busca criminalizar o registro fotográfico ou cinematográfico não autorizado em estabelecimento de saúde. Esse projeto aqui, ele está em tramitação na Câmara dos Deputados, né? Hoje eu consultei o site. Ele foi proposto lá mesmo na Câmara e hoje ele está na Comissão de Seguridade Social. Eles têm que passar pelas comissões e para avaliar para ir a plenário. E o segundo foi de iniciativa do Senado, que é justamente o PL 496/2021. Que é para autorizar. Que é para autorizar. Que na verdade é para proibir, né? É para colocar como direito da pessoa o registro por qualquer meio, direito a acompanhante. E então, para você ter uma ideia de como isso é controvertido, esse já foi votado no Senado e já foi encaminhado para a Câmara dos Deputados. Já foi apresentado em plenário e está lá na mesa diretora. Então, a gente vai ouvir muito falar ainda sobre isso. Um foi originado do pessoal que entrava nos hospitais para filmar a falta de vagas, e aí um deputado se incomodou e propôs esse, e o outro voltado para a questão quando começou a aparecer essa que foi chamada como as vacinas de vento, né? Foi denominado. Então, vamos ainda ter muitas novidades aí. Vamos sim. E assim, eu instigo vocês a mandarem para mim, né, essa numeração, essas questões importantes de serem lidas, e quando a gente publicar esse vídeo, a gente faz uma descrição de algumas recomendações de leituras e de acompanhamentos. Combinado? Porque nós já estouramos o tempo aqui do Instagram. Não eu vai quero cair, agradecer não, mais tranquila, uma vez. Manu, não vai cair, não. Aí a gente volta. Deixa eu só falar uma coisa importante. Cida comentou, eu não e também. Gente, quando junta gente conhecido, é assim, é um desrespeito ao horário terrível. Não, eu vou permitir. O Paulista quer falar, assim, vamos deixar o Paulista a gente tem que fazer uma falar. consideração importante, né? A Cida trouxe um ponto fundamental. Capacitação, ela é necessária a todo momento. Temos aí diversos colegas enfermeiros, alunos, e nós, enquanto conselho, chamamos a atenção aos professores, aos preceptores de estágio,
que muitas vezes levam os alunos a campo para fazer a vacinação. Lembre-se sempre, se o seu aluno cometeu o ato, tanto ele quanto você estarão respondendo por causa desse ato incorreto, né? O outro ponto fundamental que a Cida trouxe foi a questão da intencionalidade. É um erro técnico ou houve, além do erro técnico, a intenção por trás do ato? Isso tudo é avaliado. Uma fraude, por exemplo. E quando existe uma fraude associada ao erro, ela se torna um agravante para a situação, e aí a gente deixa de ter um aspecto brando de advertência e pode chegar até a indicação da cassação do exercício profissional, que é feita pelo Conselho Federal de Enfermagem, onde você vai ter que mudar de profissão, vai ter que fazer outra coisa, né? Então, muito cuidado quanto a isso. E, enquanto conselho, a parte ética da situação, eu sempre lembro para as pessoas que o nosso Código de Ética, a Resolução 564 de 2017 do Conselho Federal, é fundamental para que vocês estudem, porque assim como nós tínhamos Brunner, Guyton, né, Tortora, hoje já profissionais devemos estudar a parte ética, porque isso faz uma grande diferença. Exatamente. Nós buscamos muito os nossos direitos e muitas vezes nós esquecemos dos nossos deveres. Enquanto presidente do Corém São Paulo, eu sempre digo aos meus profissionais de enfermagem, decorem todos os seus deveres. Se você cumprir os seus deveres, os seus direitos certamente estarão garantidos e você não vai ser penalizado de forma nenhuma. Né? Então, que dica maravilhosa. Não poderia sair daqui sem deixar de dar esse recado, agradecer a vocês, né? Mais uma vez. Eu acho que, como você colocou, é um tema que não vai se esgotar numa hora de discussão. Pincelamos algumas coisas para deixar muito claro para as pessoas quais são os pontos de atenção que se deve ter hoje na atuação da vacinação, que é fundamental. Dá vontade de ficar aqui mais tempo, né? Não é? Eu sabia. A minha preocupação sempre é tempo. Gente, a gente pode programar outras nesse mesmo tema, né? Surgindo uma aprovação dessas leis, as quais Joselma citou, surgindo novos casos, né? Eu acho que isso aí vai ser importante para a nossa audiência, que é formada majoritariamente de profissionais da área de saúde. Todo mundo aqui mandando 1000 beijos para a Cida. O pessoal do Recôncavo da Bahia sentindo saudade de você, dizendo que bom que você voltou. Joselma, que está atuando na área jurídica já há um tempo, mas que a gente tem muito carinho e sabe que ela acompanha com muita responsabilidade as questões de enfermagem, porque também como empresária ela atua nessa área. E James, que quanto orgulho, meu irmão, quanto orgulho de você. Viu? Nossos colegas aqui da UESC, da turma 2000.2, estão mandando um beijo para você e agradecendo também pelas informações. Tá bom? Então, só agradecer. Depois a gente vai disponibilizar esse vídeo para todos vocês, né? Editado direitinho com o nosso nome, com o nosso tema, para que vocês possam fazer propaganda, né? Dessa grande força-tarefa, que é vacinar com responsabilidade e também proteger os vacinadores e os usuários do SUS de possíveis constrangimentos. Tá bom? Um abraço para vocês. Muito obrigada mais uma vez. Boa noite. Beijo. Até a próxima.